Você conhece alguém que já teve Covid? Sabia que em algumas pessoas os sintomas podem se arrastar mesmo após o término da infecção? Já percebeu alguma diferença na vida dos sobreviventes após se curarem dessa infecção? Gostaria de entender melhor o que acontece no corpo após os sintomas agudos passarem e o vírus ser completamente eliminado do seu corpo? Entre as sequelas mais comuns estão as dores intensas no corpo e o cansaço físico e mental. São sintomas que levam a uma síndrome da fadiga crônica. Mas você sabe o que isso significa? Meu nome é Otávio Melo, sou médico e hoje vim aqui para te explicar sobre a síndrome pós-Covid. O que é a síndrome pós-Covid? A síndrome pós-Covid é o nome dado a um estado de saúde com alteração e sintomas que afetam a pessoa cronicamente após a infecção pelo coronavírus. É uma espécie de complicação causada por modificações metabólicas e sistêmicas que levam a um estado de inflamação difuso. Ela está relacionada principalmente com queixas sobre o sistema nervoso central, sistema respiratório e sistema locomotor. No início da pandemia, acreditava-se que o tempo para a recuperação da doença levaria cerca de 2 a 6 semanas, dependendo da gravidade do quadro. Com o passar do tempo, observamos relatos de pacientes com sintomas persistentes, chegando a durar meses ou até mesmo mais de um ano. Apesar do impacto do coronavírus ser mais conhecido nos pulmões, as sequelas no sistema nervoso podem ser até mais graves, pois a capacidade de regeneração desse tecido é menor. Além disso, é o sistema responsável por coordenar todas as funções do nosso corpo. Acredita-se que os danos não ocorram por uma ação direta do vírus sobre os nervos, e sim por mecanismos mais indiretos, que levam a lesões do sistema nervoso, como a produção de anticorpos e substâncias necessárias para combater o vírus durante a infecção. As principais manifestações dessa síndrome são fadiga e cansaço físico intensos, dores crônicas em músculos e articulações, fraqueza muscular e desânimo, dores em queimação, formigamento, câimbras e dormências, dificuldades para respirar, tosse, pigarro e secreção respiratória, e problemas cognitivos, como por exemplo as alterações de memória e a estafa mental. O quadro clínico arrastado pode ser incapacitante e impedir o retorno do paciente às atividades prévias, como trabalho, esporte e até mesmo esforços mais simples do dia a dia. Até 1/4 dos pacientes com Covid podem apresentar a fadiga crônica como um sintoma persistente, que não desaparece após o repouso. O diagnóstico da síndrome pós-Covid só pode ser feito por meio de uma avaliação médica especializada. Apenas o profissional capacitado pode diferenciá-la de outras condições semelhantes, como, por exemplo, depressão, sequelas pulmonares, anemias, neuropatias ou outros problemas que podem se manifestar de formas parecidas. A síndrome pós-Covid só afeta idosos? Não. Por isso, é importante também ficar atento ao aparecimento de sintomas em adultos jovens, crianças e adolescentes que tiveram a infecção. Apesar de mais rara, a chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica pode gerar consequências neurológicas, cardiovasculares e intestinais graves nas pessoas dessa faixa etária. Por isso, devemos ficar muito atentos a sintomas como febre alta, manchas ou bolhas na pele, indisposição, entre outros sintomas. Você está gostando até aqui? Vem muito mais informação por aí, como por exemplo as causas e o tratamento da síndrome pós-Covid. Então, quero aproveitar para te pedir que não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Por que a síndrome pós-Covid acontece? De acordo com as pesquisas, foi possível identificar alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento da fadiga crônica após a infecção pelo coronavírus. Algumas das possibilidades incluem alto nível da interleucina 6, que é um tipo de proteína produzida pelos leucócitos, que são as células de defesa, durante o mecanismo de combate ao vírus. Essa substância pode causar cansaço, anemia e até alterações no fígado. Outro motivo é a hiperativação da tireoide. Assim, os pacientes com baixa função de reserva nessa glândula podem desenvolver um hipotireoidismo, que favorece a fadiga intensa. Anemia pode ocorrer durante a fase aguda ou a fase crônica da doença. Em pessoas com baixos estoques de ferro no corpo, ocorre uma fadiga devido à falta desse mineral, que pode persistir por um longo período após o término da infecção. O uso de oxigênio durante a fase aguda ou a necessidade de intubação traqueal. Nessas pessoas, existe uma maior taxa de fadiga após a eliminação do vírus pelo sistema imunológico. A fadiga crônica também é chamada de encefalomielite miálgica. É uma sequela comum nas infecções virais. Entre as pessoas que se recuperaram da Covid,
ela é mais comum para aquelas pessoas que necessitaram de oxigenação ou hospitalização. Mas quem apresentou sintomas leves também pode sentir o forte cansaço e as dores no corpo. Apesar de parecida com a fibromialgia, a evolução é um pouco diferente, pois começa de uma maneira mais súbita e ocorre principalmente após algum quadro infeccioso. Entre os principais problemas que o coronavírus pode causar estão os acidentes vasculares cerebrais, a trombose, os danos neurológicos e a inflamação no músculo do coração. Sabe-se que mesmo em casos leves de Covid, a retomada do paladar e do olfato é demorada. E mesmo sem exames que confirmem a detecção do vírus no corpo, muitos pacientes seguem relatando cansaço, fadiga crônica, falta de ar, dores nas articulações e dores no peito. Um estudo realizado pela Unicamp mostrou que 67% dos pacientes recuperados da Covid sem hospitalização apresentam algum sintoma neurológico. Entre eles foram os mais comuns: fadiga crônica em 30%, problemas de memória em 25%, perda de olfato em 20%, dores de cabeça em 15% e perda do paladar em 10%. Os estudos também revelaram que o vírus se espalha por vários órgãos do corpo, como coração e rins, além dos pulmões, e chega ao cérebro por meio do nervo olfatório, que fica localizado na mesma região responsável pela percepção dos cheiros, que é o sentido do olfato, aqui na parte de cima do nariz. E como é feito o tratamento? Para evitar que esses sintomas se agravem com o passar do tempo, é necessário que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível e o tratamento para a síndrome de fadiga crônica seja instituído o quanto antes. Isso permite a recuperação precoce das funções físicas e mentais e ajuda a evitar que as sequelas se tornem cada vez mais graves, devido ao enfraquecimento progressivo que ocorre com o passar do tempo. Então, hábitos alimentares saudáveis, um sono reparador, atividade física orientada, psicoterapia, medicamentos e suplementos são apenas algumas das formas de tratamento que vêm sendo utilizadas como auxílio para acelerar essa recuperação. Além disso, iniciativas internacionais têm promovido a utilização de métodos físicos, como por exemplo a estimulação magnética focalizada e o laser de alta potência, a fim de estimular a regeneração dos tecidos afetados pelas lesões crônicas. Existem métodos que permitem reverter os sintomas e ativar os mecanismos celulares, como por exemplo nas mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia e o combate à fadiga. Mas este é um assunto que nós vamos abordar em um outro vídeo que você encontra no nosso canal do YouTube. Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, entre em contato conosco enviando um direct, acesse as nossas mídias sociais ou se inscreva em nosso canal Dr. Otávio Mello no YouTube. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!